O resultado em si não foi lá tão ruim. A liderança foi mantida, o Santos teve um desempenho ok dentro do jogo, mas a sensação que fica ao final é que dava para ter feito melhor e dava para ter ganhado o jogo. E a gente não ganhou por alguns motivos, entre eles a arbitragem, que eu achei muito ruim, e também o que mais me deixou preocupado, a falta de vontade de querer vencer o jogo do Fábio Carille. É sobre isso que eu falo hoje no pós-jogo de Santos 1, Vila Nova 1, aqui no meu canal do Santos. Bom, vamos começar então falando da arbitragem. Eu acho que o Santos foi sim prejudicado ontem, tá? Eu acho que o juiz ali não marcou um pênalti muito claro no lance em que ele foi chamado no VAR. Esse juiz aí já tem um histórico bem complicado, ele é aquele cara que é o juiz do jogo do Juventude com o Inter, que ele expulsa o Alan Ruschel, que foi defender o jogador do Internacional, da agressão de um torcedor que invadiu o campo. E eu sei que tá na regra que qualquer ação que você faça nesse sentido, mesmo que seja de proteção, é passível de expulsão. Isso é claro, mas eu acho que nesse momento era uma ótima oportunidade que ele tinha de dar um amarelo pro cara, sabendo o contexto do que estava acontecendo, e podia ter usado muito mais o bom senso do que a cartilha de arbitragem que ele tinha embaixo do braço naquele momento. E aí eu acho que ele toma decisões, e tomou aquela decisão que não era a melhor pro momento. E acho que ontem ele fez a mesma coisa. Tem dois lances que o Santista está reclamando hoje. O primeiro é esse lance na cabeçada do Furt, que pega no braço do zagueiro, que eu não vou lembrar o nome, e que pra mim não é um movimento natural. O cara tá com o braço aberto, ele corta a trajetória da bola, o juiz na hora da interpretação falou que meio que a bola bate no peito e vai no braço. As imagens não são conclusivas, e aí eu dou esse ponto pra ele, de que realmente não era claro e evidente o toque de mão, mas pela interpretação e pelo contexto e o movimento de todo o lance, dava muito a entender que era um lance de pênalti sim, e eu acho que ele tinha condições de fazer uma decisão baseada no que ele conseguia ver das imagens. Eu acho que tinha elementos ali que ele podia usar a favor da análise dele para poder ter dado o pênalti. Esse, para mim, o primeiro erro muito grande dele na partida. O segundo é naquele lance que o Schmidt acaba levando uma cotovelada, e esse aí até eu concordo na não marcação do pênalti, tá? Eu acho que o cara realmente faz ali um movimento que não era um movimento de cotovelada, foi sem querer. Eu sei que muita gente defende que sem querer também é pênalti, mas eu acho que naquele caso ali foi muito uma casualidade, um acidente de trabalho mais do que qualquer outra coisa. Evidente que é impactante, porque corta e começa a sangrar, e o Schmidt cai ali no chão com o rosto já vermelho de sangue, mas eu não daria esse pênalti. Esse eu acho menos culpável, vamos dizer assim, pela análise do juiz. Entretanto, para quem acha que aquilo ali foi um pênalti claro e descarado e que o Santos foi novamente prejudicado, eu digo o seguinte: se aquela mesma falta e aquele mesmo lance acontecesse no meio-campo, ele tinha parado, dado falta e talvez até um amarelo pro cara do Vila Nova. Como foi dentro da área, cria ali uma jurisprudência própria, e aí ele acaba flexibilizando esse tipo de decisão. Então, para quem defende o que acha que o Santos foi prejudicado nos dois pênaltis, eu nesse segundo lance dou até um crédito aí, porque eu acho que se fosse em outra região do campo, o lance seria dado. Mas, de qualquer maneira, a arbitragem não foi o que mais prejudicou o Santos e não é responsável pelo empate que o Santos teve ontem em Goiânia. Para mim, o que mais impactou o Santos foi a postura do técnico. O Carille ontem foi de uma mediocridade em termos de criatividade para rodar o jogo. A maneira como ele podia ter explorado jogar com um jogador a mais durante mais de 20 minutos do segundo tempo, com o jogo empatado. E ele não fez absolutamente nada de diferente. Assim, se tem algo que o Carille consegue ser constante, é na questão de que ele vai morrer abraçado com as convicções deles, com a convicção dele, até o final da passagem dele pelo Santos.
Se ele fala que ele troca peças e não troca esquema tático, ele está fazendo rigorosamente isso. Ele troca jogadores que na cabeça dele tem características diferentes e espera que com isso ele vá conseguir mudar um pouco do que está acontecendo dentro do jogo. E ontem era claro que no momento em que ele tinha uma vantagem numérica, ele não conseguiu pensar em nada ou criar nenhum tipo de situação que pudesse favorecer o Santos dentro daquela dinâmica de jogo. Tá certo que o cara que foi expulso foi um atacante e a reposição só tirou o poder ofensivo, mas visto que os caras não iam atacar, dava para ter colocado o time mais para frente. Dava para ter colocado, por exemplo, o Serginho e o Miguelito com o Guilherme à frente e o Furt. Dava para ter colocado o Furt junto com o William Bigode, jogando ali com 2 atacantes e tirado o Guilherme por cansaço ou alguma coisa assim. Então, essa parte que o Carille fica tão preso a essa ideia de que precisa de 4-3-3 com um meia, 2 pontas, de que nada muda no time do Santos, me incomoda muito e ontem beirou a preguiça. O Carille não mexer no time, tendo a oportunidade de vencer, me deu, primeiro, uma sensação de que ele é preguiçoso, no sentido de querer tentar algo novo e correr o risco dessa tentativa, porque não era garantido, óbvio, que ele poderia... que ele daria bem com essa alteração, mas ao mesmo tempo mostrou uma questão de estar acomodado com um resultado que poderia ser mais favorável. O empate em si, da maneira como ele aconteceu, ele não é tão ruim. O Santos fica na liderança, o Vila Nova está ali em vice, mesmo que o América ganhe e não passe em número de vitórias. Então assim, por mais uma rodada, o Santos está dentro do G4, por mais uma rodada, o Santos é líder da competição. Ok, mas dava para ser mais ambicioso. E essa falta de ambição do Carille, essa falta de vontade de vencer, me incomodou muito ontem, muito mais do que nos outros jogos. Porque ontem o Santos tinha condições de ganhar. O Santos jogou bola para isso. Não foi brilhante. Tanto é que, para mim, o melhor em campo foi o Brazão. Mas dava para fazer coisa melhor. E aí é que me pega muito o que vai ser do Santos numa eventual volta à Série A. E essa decisão, para mim, o Marcelo Teixeira, Galo, como é que chama o CEO lá? O Paulo Brax também, poderiam muito bem já tomar como perfil do que não fazer para o ano que vem. Numa Série A, o Santos não pode se postar dessa maneira. É muito pouco, é muito pobre, não tem motivo para ser tão reativo dessa maneira. Ontem poderia ter sido um jogo que o Santos poderia abrir vantagem, desgarrar um pouco da Série B, né, na liderança da Série B, poderia ter voltado para casa com uma vitória que daria uma tranquilidade monstruosa para o Santos que joga em casa na próxima rodada contra o Curitiba, e poderia ter feito ali um pouco a imagem do Carille de um cara que aproveita muito bem as oportunidades que os jogos te dão. Se ele não cria as oportunidades por estar sempre preso ao mesmo esquema tático, o jogo propiciou a ele ter opções para fazer algo melhor. E, novamente, ele se recusou a fazer isso. Fez trocas exatamente de lateral por lateral, meia por meia, atacante por atacante, ponta por ponta. Não tem... nenhuma novidade, nem nas características dos jogadores você vê essa diferença que o Carille enxerga, porque os jogadores entram para fazer exatamente uma função já pré-estabelecida. Então você colocar o Miguelito no lugar do Serginho não torna o time mais ofensivo porque o Miguelito é um cara que chuta mais no gol, ou porque é um cara que pisa mais na área, ou é um jogador que circula mais entre os volantes para tentar sair jogando melhor. Ele não faz isso porque ele já está organizado e moldado para fazer uma atuação específica. E isso para mim foi o pior de tudo, e eu acho que pro ano que vem, eu já não queria o Carille agora, reitero que pro ano que vem não tem como continuar. Por mais que ele seja campeão, por mais que o Santos ganhe muitos jogos daqui para frente, que é mais ou menos a tendência, eu não acho que ele seja o perfil do que a gente precisa em uma Série A que está sendo muito competitiva a cada ano. Então não dá para ficar brigando por uma bola o jogo inteiro, como ontem ele fez em algum momento. Quando fez 1-0, o time veio para trás. Acabou o jogo para o Santos ali. Era esperar 1-0 e tava ok. Era a típica frase do Carille: 1-0 é muito bom, e era isso que ele queria. Ele não tinha nenhum repertório nem para buscar o 2-0 e nem para se ver livre do 1-1, no caso, quando
O Vila Nova empata num erro de posicionamento de bola parada, coisa que estava indo tão bem nos últimos jogos. Nessa aí o Guilherme fica plantado no chão, não entendi por que o Guilherme estava marcando aquele cara, o Gemes que faz o gol. Mas enfim, o Santos volta para casa com um ponto que não é desastroso, é um bom resultado, não muda muito as pretensões do time na tabela e no campeonato, mas você sente ali que com um treinador um pouquinho mais ousado ele poderia ter conseguido os 3 pontos e não seria nenhum absurdo o Santos ter ganhado ontem do Vila Nova fora de casa. Para fechar, eu queria só destacar alguns jogadores que na minha visão têm feito diferença nos últimos jogos, ou que tem me chamado mais a atenção. O primeiro, o Brazão. Ele foi muito bem de novo. Ele evitou um gol contra do João Schmidt, acho que no segundo tempo. Acho que foi no primeiro tempo ainda. Primeiro, não vou lembrar agora. Mas enfim. Ele faz uma baita defesa, sai umas 2 bolas, sai mais do gol do que o JP, então acho que tem ganhado muito bem o espaço e definitivamente o goleiro titular nós temos. A chegada de um reserva é literalmente para usar em momentos de emergência, não é para fazer rodízio, não é para disputar a posição, é literalmente para esperar o JP voltar da contusão, voltar bem e disputar a posição com o Brazão, que nesse momento é o titular absoluto, não tem porquê você tentar nenhum tipo de teste nesse sentido. O Serginho, se não foi bem, foi discreto, mas não foi mal. Eu acho que é um cara que surpreendeu de certa maneira nesses 2 jogos. Pegou um Ituano muito ruim tecnicamente e foi bem, pegou um Vila Nova melhor estruturado e mais bem arrumado e conseguiu criar alguma coisinha. A assistência do gol do Furt é dele, por mais que seja ali uma cabeçada dentro da área. E o Furt é o terceiro que eu queria comentar. Eu acho que se o Santos tivesse um meio de campo mais criativo, tivesse uma proposta de jogo que utilizasse mais as boas habilidades que ele tem, o Furt teria pelo menos mais uns 4 ou 5 gols na temporada. É muito pobre o que constrói o meio campo do Santos e isso penaliza muito o Furt, mas eu acho que ele é um cara muito importante nesse esquema. Faz um pivô muito bem, tem muito senso de posicionamento, se machuca meio zicado aí, tá sempre machucado, sempre com alguma coisa doendo, né? Ontem era o trapézio. Mas ele faz muito bem a função de 9. Eu acho que é um cara super importante. Se vier um ponta, como estavam falando do Biliar, se vem um meia que consegue articular um pouco melhor e consegue dar condições para ele finalizar mais vezes no jogo, eu tendo a achar que ele teria ali uma representatividade nesse time muito maior do que tem hoje. Mas, pro momento, é um cara que está super ajudando e tem que ser sim o titular, não tem nenhuma brecha para isso com relação a qualquer outro que a gente tenha no elenco. Beleza? Pós-jogo feito, mantemos aí a liderança, o que é bom, uma rodada a menos de sofrimento na Série B, estamos quase na metade do campeonato já. Queria ver nos comentários a sua opinião a respeito do jogo, se você concorda com o que eu falei, se você discorda, se você acha que o Carille foi bem ontem ou se ele foi mal, o que você entendeu do jogo. Não se esquece de deixar o like, não se esquece de inscrever também. E eu tô de volta no próximo episódio do meu canal do Santos. Tchau, pessoal!